Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, uma atualização da Petrobras. Já está anotado aqui, devo falar também sobre Prio, 3R Petróleo, PetroRecôncavo. Talvez eu pegue todas as Junior Oils em um único vídeo, tá? Para fazer o mesmo esquema deste aqui da Petrobras, que eu vou comentar sobre estoque de petróleo, sobre demanda global, sobre preço do Brent, a notícia recente especificamente da WEG e da Petrobras, só para informar para quem ainda não leu, né, a possibilidade, ou melhor, o investimento da Petrobras em turbinas eólicas. E depois a gente vai falar sobre Petrobras em dólar, Equinor, Chevron e terminar com Petri 4, que é a ação negociada aqui no Bovespa. Certo, pessoal? As pautas do vídeo serão, para você ver se você fica comigo até o final, se te interessa. Demanda de gasolina nos Estados Unidos, o estoque de petróleo contando com o estoque estratégico, as reservas estratégicas dos Estados Unidos, como é que está, além do fato de que o governo voltou a comprar, repor. Depois nós vamos para a produção da OPEC. Petróleo, qual que é o cenário do Brunão, que está sendo testado nesse momento. Então vou trazer para vocês aqui as minhas expectativas de curtíssimo prazo. A notícia, tá? E a notícia, pessoal, foi vinculada pela EPBR, e eu acho bem interessante, vou fazer um merchan, não tenho nenhum link na descrição para eles, nada disso. Tá? Não é afiliado, vamos assim dizer, o Brunão deles, mas é um bom site para ficar informado sobre os conteúdos de energia, tá? De investimentos e políticas ligados à parte energética do país. Então, acho bem interessante. Eles têm uma newsletter bem legal também, para vocês ficarem por dentro sempre do que toca, e principalmente, tá? Do que toca a parte de energia, tanto eólica, offshore, biodiesel, aquela coisa toda, tá? Bom, isso fez com que as ações da WEG disparassem e a Petrobras continua subindo, vou comentar sobre isso, e aí eu entro na parte técnica, tá? A gente vai falar sobre Petrobras PBR, então a ADR negociada lá em Nova York da Petrobras. Depois a gente vai para Equinor, a norueguesa, tá? Da Equinor a gente vai para Chevron, tá? E da Chevron a gente termina com a nossa, tá? Com os alvos, possíveis oscilações de curto prazo para a Petro, pessoal. Vou dar zoom para vocês, comentar o meu cenário e ao longo do vídeo dou aquelas cornetadas sobre o que eu acho ali na ótica de um holder, também na ótica de um alocador tático, tanto para Petro como de repente até para as commodities de maneira geral. Certo, pessoal? Disclaimer na tela, considere se inscrever, ativem as notificações. Ótimo domingo, tá? Hoje é dia 17 de setembro, domingão, tá? Então bom descanso para vocês aí. Ativem as notificações para vocês não ficarem de fora dos vídeos durante a semana. Pessoal, todos os dias aqui tem vídeo no canal, tá? Vamos lá, eu vou passar por essa telinha aqui. Primeiro gráfico macro, pessoal, cheguei a compartilhar com vocês no vídeo da Itaúsa, compartilho de novo. Então aqui é a demanda implícita ali, norte-americana, então Estados Unidos Futebol Clube por gasolina, tá? Essa demanda, depois da super queda pós-Covid, né, pós ali pandemia, já teve o seu rebote e já está em máximas históricas. Então, ponto aí para você, demanda. Demanda quer dizer o quê? Preços mais altos ou preços pelo menos pressionados, tá? Então, na ponta da demanda do tio Sam, que é o cara que mais a gente vai olhar ali para consumir, é o maior consumidor de petróleo do mundo, opa, essa demanda está em máximas históricas. Bacana. Passado dessa demanda, a gente começa aí um pouquinho, pessoal, para a oferta, tá? E aqui, esse gráfico superior, já vou mostrar um inferior aqui, é a reserva norte-americana de petróleo, já contando, tá, com a reserva especial aqui, né? Aquelas reservas estratégicas, tá? E nós estamos em mínimas, então na parte da oferta, mínimas aqui, muito próximas, inclusive de 1983. É o que estamos hoje. Não hoje, um pouquinho de delay aqui, 25 de agosto foi a última medição, tá? Não obstante, pessoal, que já há ali uma baixa reserva norte-americana, nós temos aqui também o governo norte-americano voltando a comprar petróleo para justamente recompor sua reserva. Recompor sua reserva. Pessoal, aqui eu quero só dar um destaque. Então, o vermelhinho desse gráfico inferior quer dizer quando a reserva, né, estava sendo o governo aqui, estava na verdade consumindo reserva. E o verde quando o governo comprou petróleo. Muito no mercado americano, mas também a gente começa a olhar com muito carinho ali para Irã. A gente começa a olhar para Venezuela e o próprio Brasil, tá? Como fontes ali de petróleo estratégico, de oferta para os Estados Unidos, para o governo norte-americano repor esse estoque. Então, positivo para o Brasil, que tem ali, entre Brasil e China, pessoal, entre China e Estados Unidos, o Itamaraty é pragmático pra caramba. Então tá indo muito bem ali, um pouquinho de Rússia, um pouquinho de China, um pouquinho dos Estados Unidos.
E a gente está conseguindo ali, geopoliticamente, pelo menos na parte da balança comercial, cada vez mais exportar petróleo. Então já somos um grande player exportador, já trouxe esse gráfico para vocês, que o Brasil é o maior exportador das Américas, da América Latina, perdão, incluso o México, não, obviamente, incluso os Estados Unidos. Então nós temos essa produção e tem gente querendo comprar. Quem? Governo americano. Então para o Brasil é positivo. Agora, na ótica de oferta e demanda, pessoal, né, o Brasil tem que se provar muito, tá? Muito mais do que pode, para de repente conter o Brent abaixo aí dos 70, não foi possível, tão quanto 80, e nós estamos indo para o petróleo, pessoal, a $90, com mais um competidor, que é o governo americano, que está repondo suas reservas, tá? Aqui eu quero jogar um pouquinho, né, dar uma pincelada aqui na parte do copo meio vazio para o petróleo, já que até agora eu falei do copo meio cheio, tá? Demanda nas máximas históricas, estoques nas baixas dos últimos 30, 40 anos. A parte do copo meio vazio para commodity, pessoal, é recessão, mas não está na linha, pelo menos não nos Estados Unidos, da Europa talvez, mas não nos Estados Unidos. Seria uma parte, mas a segunda, eu acho que é a mais difícil de se prever, porque recessão a gente tem os dados macroeconômicos que saem quase toda semana. A parte mais difícil é justamente a política internacional norte-americana, a diplomacia norte-americana, seja ela soft ou hard, né? De repente faz um acordo aí com o Irã, de repente faz um acordo com Venezuela, e nós temos um grande ofertante, dois grandes ofertantes, por exemplo, que estavam excluídos do mercado, voltando para o mercado. Então, apostar contra a América é sempre difícil, sempre falo isso, e eu acho que a delícia do macro agora, pessoal, é o petróleo e o que o Biden pré-eleição, né, ano que vem tem eleição, vai fazer. Por quê? Porque já começou a ter CPI um pouquinho mais alto do que o esperado, que é a inflação deles por lá, e muito por causa dos combustíveis. E, pessoal, é bem importante, né? Inflação não faz reeleição. Então, se o Biden quiser ali ou indicar alguém, né, porque ele já está com uma idade avançada, dos democratas, há necessidade de baixar a inflação. E hoje o principal vilão é o petróleo, tá? Então, ou recessão ou diplomacia americana, pessoal, para vocês que estão vendedores para o petróleo com o copo meio vazio, tá? Porque todo o resto, tirando a Europa, implica maior demanda. A Europa é que está mais ali em recessão, quase que técnica já, mas com certeza uma estagflação nesse momento, vindo possivelmente para uma recessão. Então, esse gráfico para mim é muito importante. Desse gráfico eu pulo para a produção total da OPEC, que está, diferentemente da demanda por gasolina dos Estados Unidos, a produção está abaixo. Tá? Abaixo de 2022, bem abaixo de 2020 e também abaixo de 2016. O que eu vejo, pessoal, é que esse gráfico da produção da OPEC, nós devemos entrar em uma fase de estabilização. Porque o choque de 1990, mas principalmente dos anos 2000, tá, até 2008, foi muito grande. A produção aumentou, mas a demanda aumentou, o crescimento global aumentou. Esse aumento pós-2009, pessoal, a OPEC sentiu no peito, tá, o quão ruim foi produzir tanto petróleo assim. Porque não tivemos crescimento pós-quantitative easing dos Estados Unidos e também da China, nem na Europa. A Europa, muito pelo contrário, teve quebra, né, da Grécia, acho que foi a mais famosa. Então eles produziram pra caramba. E nesse meio tempo aqui, além da produção ter aumentado para máximas históricas, os Estados Unidos descobriu o xisto. Então, vamos dizer assim que a OPEC está bem ciente de que, olha, não. Esse crescimento aí não faz eu aumentar minha produção, não. Já vi esse livro acontecer antes. Tá? Então, como as economias que estão crescendo estão muito voltadas a serviços e a China já não mais está na pujança industrial que da década de 2008 a 2008 teve, pessoal, muito bem. O petróleo tá segurando um pouquinho mais, mas olhando ali para a indústria de serviços, por exemplo. Tá? Então, essa produção, na minha opinião, da OPEP, o pessoal deve estabilizar. Nessa era dos juros neutros, que eu imagino que nós estamos adentrando agora, a produção de petróleo, não vejo o porquê aumentar. A não ser que a gente tenha uma nova China crescendo. Manufatura, né, indústria, etc. Tá? Então, é bem importante olhar para essa produção aqui no ano de 2024, mas 2023 já devemos ter tido o pico, pessoal. O OPEP não está com nada querendo, ou mostrando, sinalizando aumento de produção. Não me parece que isso vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, aqui é um copo meio cheio para o petróleo. Tá? Aqui nós temos nos preços, esse é o gráfico do Brent, tá? Ele já no meu alvo para o trimestre. Tá?
Já tem alvo no trimestre. Agora, para o ano, pessoal, a depender de Rússia e Ucrânia, inverno europeu, recessão ou não, diplomacia americana, ou seja, várias variáveis, pessoal, petróleo, eu coloco que o máximo, e eu sempre falava para vocês aqui, né, mas acabei ficando, os preços caíram tanto, o máximo está 111, 161. É o máximo que eu tenho para o ano, 103,98. Para setembro, chegamos, pessoal. Então, eu realmente vou errar para setembro se o petróleo invadir essa região vermelha e romper. Já vamos estar falando do petróleo a $100 de novo. Certo, pessoal? O cenário que eu tenho para o petróleo para os próximos anos, eu vou lá para o gráfico mensal e eu retorno aqui a 2009, 10 para frente. Então, esse é o meu cenário e eu sempre comentei para vocês. Tá? Estabilização. O que me assustou? O que me assustou? O petróleo no primeiro semestre, mas principalmente ali no segundo semestre de 2022, é que essa queda foi muito mais agressiva do que eu imaginava. Eu imaginava quedinhas menores. Tá? E não, a gente realmente fez uma queda importante, chegou em um suporte também, tão quanto importante. E agora, pessoal, 2024 e olha, 25, muito provavelmente é o que eu imagino, a gente deve lateralizar. Tá? O que nós já temos dessa lateralização, que já é importante? O fundo. Tá? Eu ainda não tenho teto. Eu só especulo, e é meu cenário básico, que o teto vai ser menor do que 2021. Tá? A gente deve ter esse teto ou já nos 93,80, $94, ou um pouquinho para frente, pessoal. E isso vai gerar inflação sem dúvida nenhuma, porque a gente pode e deve ter o petróleo em alguma faixa aqui dos 108 ao 106. Tá? Em alguma faixa dos 108 ao 106. Tá? Então, olhar aqui para o mensal com carinho, né? O 106,22, 103,98. Tá? O cenário do Brunão, tá? Para setembro, que chega de alta. Porém, quando ele, se eu acertar, ceder, pessoal, vai ser ótimo para a Petrobras, não muito bom para só Junior Oil. Então, nesse momento, o Junior Oil menos euforia, tá? E mais tático, né? Mais tranquilidade. Tá? Na minha opinião, tem que diminuir um pouco a Porsche na Junior, mas na Petro, pessoal, nada me diz para diminuir, porque mesmo que essa queda ocorra, para a Petro é bom, né? Queda para o petróleo na Petrobras é bom. Certo? E aí eu só vou ter desconto para o petróleo aqui nas faixas de 86,71, 83,12, tá? Nessa faixa pintadinha aqui, 84,92, são as faixas que eu mais gostaria ali do petróleo estar fazendo um rebote, tá? E aí provavelmente estaremos em outubro, aquecendo as turbinas para o consumo final do ano, Black Friday, Natal, Ano Novo. Então o petróleo tem uma sazonalidade positiva no quarto tri, não no terceiro. E aí sim, a partir dos 84, dos 86, eu vou especular que ele pode sim bater os $100, infelizmente. O empobrecimento do mundo, né, sem dúvida nenhuma. Mas está aqui a oscilação do petróleo para o ano. Por isso que, em setembro, nesse exato momento que eu falo, na segunda quinzena, pessoal, eu estaria um pouco cético com o aumento no aporte das Junior Oils, não necessariamente para a Petrobras. Tá? Notícia, pessoal, Petrobras e WEG fecham um acordo para desenvolver aerogerador, tá? Onshore aqui. Nesse caso, vai ser o maior do mercado brasileiro. Acho ótima notícia, não entendo do setor, mas creio que sim, pessoal. Vamos dizer assim, né? Teremos capacidade tecnológica para estocar vento? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Literalmente a gente vai virar um estocador de vento sensacional, né? Dilma estava certa, a gente que menosprezou. Mas eu acho uma notícia muito boa. Tá? Muito boa mesmo. Por quê, pessoal? Há uma década atrás, né? Ou há uma década e meia, de novo, totalmente compreensível, tá? Não só a Petrobras, mas as empresas de mineração, as commodities de maneira geral, pessoal, passaram uma década vendo China crescendo pra caramba, e aí ali em 2008, 2009, mantiveram investimentos pós-crise ou durante crise, e até aumentaram em 2010 e 2011 por causa do rebote do mundo pós-injeção de liquidez, né? E pois bem, o mundo não cresceu, e essas companhias todas se alavancaram, fizeram péssimos investimentos, bons investimentos, médios investimentos, mas não tiveram retorno, nem do péssimo, nem do médio e nem do bom. A Petrobras ainda agora está tendo retorno do pré-sal. Então demora os investimentos e, dentro de todos os investimentos que a Petrobras fez, o pré-sal foi mais acertado, ou seja, exploração.
tá? Geração, vamos assim dizer, já que agora ela está investindo em geração de energia. Então a Petrobras com o selo de geração energética eu acho legal. O que eu não gosto, não gostaria de ver, por exemplo, a Petrobras olhar para refino, olhar para mercados mais complexos, tá? Do que ela tem o core, que é a geração de energia. Seja qual ela for, pessoal, petróleo ainda temos bastante, mas de repente vai ser vento, de repente vai ser, sei lá o que, hidrogênio, que a Petrobras seja a nossa geradora clássica aqui do Brasil, tá? Fazendo com que nós tenhamos uma posição importante geopoliticamente falando, porque agora somos exportadores de energia, tá? Mas também que consiga trazer para o Brasil um pouco mais de estabilidade quando, né, Brent e derivados aí que possuem correlação com a nossa inflação esteja subindo muito, a gente tem esse poder aí, tem essa armadura que é a Petro. Por isso que, se o petróleo ceder, pessoal, a Petro acho que continua subindo, já falo sobre o alvo dela, mas Bruno, sem conhecer muito e lendo esses dois nomes, né, Petro e VEG, poxa, eu acho que coisa ruim não sai, tá? Só tem fera por lá, então acredito sim que é uma baita de um investimento em algo que já é realidade, né? Então, a energia eólica já é uma realidade, tá? A gente pode discutir sobre a eficiência da energia nuclear versus eólica, mas eólica é uma realidade. Se é mais eficiente ou não que nuclear, por exemplo, poxa, urânio ou vento, pessoal, não sei dizer ao certo. O que ainda não é muita certeza é a fotovoltaica, é a solar, que não tem ali um retorno tão agradável assim. Já a eólica, a gente está vendo um corre-corre aí, e o Brasil sendo uma das principais ventoinhas aí do mundo, tá? E eu faço o merchan da EPBR, pessoal, se vocês quiserem, né? De novo, não tem nenhuma afiliação, mas é uma boa newsletter e é focada aí no setor de energia energética, tá? Me parece ser uma boa newsletter, eu que estou tendo contato com ela esse final de semana durante as minhas leituras. Aqui é Infomone agora, cresce para Felipe Moreira. A VEG chegou a saltar e a Petrobras continua subindo. Então, acho que o mercado até prefere esses investimentos aí do que, por exemplo, refinarias, né? Eu acho que o mercado tem medo de refinaria nesse momento, tá? Na ótica do mercado. Petrobras, pessoal, na ADR, olha, é alta, em cima de alta, tá? O desconto ficou aqui em $11,91. E, sinceramente, pessoal, eu só vou ter alvo, hein? No topo. Tá? Praticamente no topo. Vamos dizer isso. Tá? Nós temos aqui alvos intermediários que eu vou colocar no gráfico, tá? Os 18 e 19. Temos também ali, deixa eu colocar, 17,48, tá? Seriam dois alvos importantes ali para a PBR, pessoal, mas eu tenho ainda chão para ela, tá? O que eu gostaria como grafista, obviamente, né? Que desse um retorninho aqui para a gente comprar melhor. Basicamente isso. Então, eu gostaria de ver a Petrobras retornar principalmente, pessoal, para essa estopada aqui, ó. Tá? Muita gente vendeu aqui, tá carregado, tá? Então, na parte psicológica, né, os gráficos mostram o comportamento. Então, toda essa região que um mês, né, esse é um gráfico mensal, foi resistência, tá? Agora, para mim, é oportunidade de compra, tá? Então, toda essa região, vou falar a região toda para vocês, 10 e 12, ó, aos 12 e 13. Então, vamos escrever aqui 12 e 13. Tá? A gente vai também para o 10 e 12. Então, toda essa região, caso a Petro venha em 2023 com esse cenário atual, sem recessão por hora, tá? E um pouco de estrangulamento entre oferta e demanda, temos aqui, na minha opinião, o desconto. O principal deles, R$11,91, também está ali para vocês. Tá? Então, são os principais descontos para ADR. Tá? E o destino, eu coloco para vocês aqui o destino último que anda o comprador ali, né? Esse carinha aqui como sendo um bom destino entre 15 e 20. 15 e 20 não, deixa eu ver aqui. Entre 16,76 e 19,62. Tá? Eu coloquei o 18 e 19 como principal deles. Tá? Então vejo o chão ainda para andar. E vocês podem perceber que a nossa Petro em dólar está fazendo máximas em relação a 2022. Enquanto que Equinor não rompeu máxima. Nada feito. E a Chevron não rompeu máxima. Nada feito. Então a Petro está tendo uma performance acima. Outperformando aí as empresas do segmento. Bom, Brunão, pessoal. Eu vou primeiro colocar quem entende da arte e quem tem muito mais peso que eu. Bank of America colocou R$45 por ação. BTG, 39 por ação. Goldman Sachs colocou 41. E a UBS, pessoal, acho que colocou 41, 42 também. Tá? Brunão. 34 e 84. Na expectativa, pessoal, que a Petro também em reais,
tá? Seja pela pressão de inflação, seja pela Abicom, a defasagem que está chegando a 20% de novo, pressão, etc. Petróleo subir não é tão importante assim para Petrobras, não é tão bom para Petrobras no curtíssimo prazo. Então o desconto dela está em 25,68, 23,1. São os principais descontos, pessoal. Tá, 25,68, 23,1. Gostaria que ela batesse lá para aí sim chegar nos alvos dos bancos. Bom, qual que é o alvo atual então? Vou continuar. 34,84, pessoal, que para quem acompanha aqui o canal é o super ciclo de 2016 a 2020. Tá? Tirei o volume ali para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Então é o super ciclo de 2016 a 2020, queda da pandemia e CRAU. Tá? Então nós temos aqui 34,84, ali para mim é alvo, certo? E todo este candle aqui será para mim o maior desconto da Petrobras em 2023 e muito provavelmente em 2024, se não tivermos recessão no mundo. Tá? Porque estagflação é positivo para as exportadoras de emergentes. Tá? Então tá aqui, ó, pessoal. Os principais pontos de suporte aí acabam terminando em 21,48. Legal? É isso. Parabéns para você que apostou, investiu na Petrobras, pessoal. Você está surfando uma onda que, olha, não sei, talvez em 2004 nós tivemos essa oportunidade. É isso aí, pessoal. Somente, olha o gráfico da Petro, somente aqui em 2004, perdão. 2002 a 2004, 2008. Tá? Somente esse momento aqui foi parecido com este atual. Legal? Então, assim, é uma história muito boa. Colocando esse super ciclo aqui, eu nem sei qual que seria o alvo, tá? Eu tinha isso no gráfico. Deixa eu plotar novamente. Porque esse alvo já tocou, exatamente. Aí ele foi alvo justamente naquele candle. Então, esse super ciclo aqui chegou um alvo em 27,4, já descontado os dividendos, né? Ajustado. E foi onde fizemos essa máxima. Por isso que o super ciclo atual, pessoal, eu dou valor, principalmente para quem é tático, né, quer fazer realização de lucro e depois tentar comprar e especular mais barato, tá? É esse aqui, ó, esse super ciclo. A partir dessa mínima, gera este alvo, 34,84. Nada mais, nada menos. Tá? É exatamente isso. Por isso que eu tenho ali, vou respeitar bastante, caso toque, barabim, barabom. Vou acreditar que a Petro, pelo menos, pessoal, vamos lá, olhar o último ciclo de queda. Pelo menos vai ceder aqui algo em torno de 27%, 30%, até 38% que foi que ela cedeu aqui. Tá? Então, a minha expectativa é essa. Para a Petro, dar uma cabeçada aqui nos 34,84 e aí cede 20%. Seria interessante aqui, principalmente nessa regiãozinha do X. Falei pra caramba, um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.